Olá, boa noite. Mais uma live começando aqui no Psi Bruno Barcelos. Eu com o Spike aqui, já para aguardar vocês aí nessa live, que o tema é muito importante, né? Que a gente vai. Já era uma intenção minha abordar esse tema, mas acabou que a realidade nos inundou com essas questões de racismo, em especial pela questão nos Estados Unidos, mas no Brasil a gente tem casos quase semanais sobre isso. E hoje eu convidei o Irapuã Santana para dividir um pouco do seu conhecimento com a gente aqui. Vai entrar live. E fiquem à vontade para mandar perguntas, fazerem comentários. A ideia é ser um bate-papo mesmo. Boa noite, Irapuã. Boa noite, Bruno. Beleza, cara? Beleza. Primeiro te agradecer por aceitar falar com a gente. Eu sei que seu tempo está corrido, que você tem um monte de atividade aí. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Nada, cara. A gente é amigo desde sempre. É óbvio que ia sobrar um espacinho aí para a gente conversar e o tema é importante demais para a gente também deixar de lado, né? Tem que aproveitar aí o timing. Eu acho que a atenção das pessoas, né, para esse tema que é tão relevante, é bom a gente capturar um pouco dessa atenção para falar sério sobre isso, né? Uhum. Então, como estava lá no cartaz, Irapuã é advogado, promotor lá da cidade de Mauá, em São Paulo, não é isso? É, procurador do município que eu sou, Procurador é. do município, isso. Isso. E já atuou lá em Brasília também, no STF, no TSE, enfim, tem uma carreira aí interessante para dividir com a gente um pouco sobre tanto a perspectiva enquanto pessoa, mas também do olhar profissional sobre essa temática do racismo e dessa nossa luta por uma sociedade antirracista, né? Eu queria começar te dando a oportunidade de falar aí por onde você quiser, para a gente poder pensar junto esse tema tão sério, né? Ah, Bruno, eu acho que eu estava conversando hoje e aí me perguntaram qual é o principal problema qual o principal problema, não, quais são os problemas do racismo. Eu falei, cara, são tantos que é difícil a gente falar em pouco tempo. Mas o que eu acho de complicado na questão do racismo é que primeiro a gente tem que dizer que ele efetivamente existe. E isso é, a gente ter que falar e ter que convencer as pessoas que o racismo existe é de fato um problema sério, porque nós temos que dizer, olha, a nossa sociedade tem uma doença e essa doença ela precisa ser tratada. Então, aí quando a gente fala sobre a questão do que existe o racismo, aí depois as pessoas falam, não, mas se deixar para lá, deixar de falar nisso, vai desaparecer. Aí eu falo, é a mesma coisa do câncer, né? Só deixar ele quieto lá, porque aí ele desaparece, não precisa falar nada. E, enfim, eu acho que o racismo uma, ele tem vários tentáculos que vão se espraiando por toda a sociedade e nas várias áreas que ela tem, né, de atuação. E a partir daí fica um problema extremamente complexo da gente combater, fica um problema bem amplo. E aqui no Brasil, em que não é uma sociedade em que foi construída de acordo com uma ideia de que todo mundo convive em paz, que o povo brasileiro é pacífico, que o povo brasileiro é amigável com todos, e Uhum. aquela coisa toda, dificulta bastante o combate ao racismo nesse sentido. E, enfim, eu acho que, como você, como psicólogo, a gente pode tratar, eu acho que dentro da perspectiva psicológica mesmo, e dentro da questão psicológica tem vários efeitos do racismo, né? E aí eu acho que a gente pode abordar sobre isso. Óbvio que eu não sou psicólogo, mas a gente tem algumas reclamações que você pode vir e traduzir para nós. E aí eu acho que ficaria um papo bem bacana. E eu estava conversando hoje com uma aluna minha, eu tenho um curso de advocacia racial, e ela está no escritório de uma alta banca, né, um escritório grande, e ela foi admitida mediante uma, uma ação afirmativa
de inclusão do negro nos escritórios de advocacia. E ela falando da dificuldade que ela teve de ingressar num espaço completamente branco. E, enfim, assim, para você ter uma noção, ela tinha dificuldade de almoçar com os outros colegas, porque a realidade é tão diferente e eles falavam, a pauta da vida deles era tão outra, que ela se sentia mal de almoçar com eles e falar da quebrada que ela morava, que ela mora na Zona Leste. A Zona Leste aqui em São Paulo é o local mais negro de São Paulo. E o mais pobre e o mais populoso. E ela dividir com esse tipo de coisa, né, e estar entre dois mundos completamente diferentes, levou ela a procurar terapia. E outros colegas dela, também por estarem lá, também começaram a procurar terapia para poder se manter nesse espaço, porque você veja, é uma oportunidade de ouro que as pessoas estão abrindo as portas, mas abre as portas e deixa tudo do jeito que estava antes. Então você dá com uma mão e meio que tira com a outra, né? Porque você não dá condições da pessoa de se manter ali. E quando ela falou isso comigo do negócio do almoço, aí eu fiquei assim, né? Me lembrei de várias coisas que se passaram, porque eu, durante muito tempo, fui o único assessor negro do Supremo. E, enfim, não tinha tanto. Existe uma questão de eu não ver outros, né, iguais a mim ali no Supremo, e depois disso, depois do Supremo, eu acabei ficando depressivo também. E depois do Supremo, não, na verdade, foi durante o Supremo que eu comecei o tratamento, eu faço até hoje o tratamento, e aí a gente começa a entender certas coisas que se passava conosco e passava reto, porque a gente está sempre com foco em outras questões, mas a gente tem a dimensão de como isso machuca no dia a dia e a gente não sentia tanto. Né? E ela contou uma história interessante que uma colega dela ia fazer um almoço num restaurante chique, né, de aniversário, e aí ela ficou das 9 até o meio-dia se preparando psicologicamente para ir ao almoço. E que ela falou, não, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que almoçar com os meus colegas e tal. E aí, na hora do almoço, ninguém chamou ela. Nossa. Ela ficou muito mal, chorou pra caramba, enfim. E isso realmente é um negócio muito, muito complicado. Né? E eu acho que existem alguns estudos americanos que falam sobre isso, da necessidade do negro de estar em espaços brancos, mas de ter um apoio, de nunca ir um negro sozinho para um espaço branco, né? E sempre com mais outros negros, porque eles se entendem e tal. E, enfim, eu gostaria de ouvir você sobre o que Sim. você, como que você enxerga essa questão. Então, eu tenho muito cuidado para falar sobre isso, exatamente por a questão do lugar de fala. Minha experiência é um pouco diferente, né? Por motivos óbvios, mas eu trago sempre um paciente em especial, que eu atendi durante um bom tempo, que ele procura terapia não por uma questão racial, foi por outros motivos. Mas ele, negro, executivo de uma grande multinacional do ramo de alimentos, e eu lembro que em uma consulta ele entrou nessa questão racial e ele comentou que ele começou no nível mais baixo da empresa e hoje ele estava num dos níveis mais altos. E que nesse nível, digamos assim, eu não lembro se era gerente, mas vou chamar de gerente, eram, sei lá, 55 no Brasil e desses 55 só ele e mais um eram negros. E que ao chegar nesse espaço, nesse patamar da carreira,
a questão racial foi ficando cada vez mais evidente. Porque é como se fosse embranquecendo a pirâmide, né? Uhum. E ele estava ali contrastando com aquela realidade, que ele foi aprendendo a conviver naquele ambiente, por vários aspectos, tanto de linguagem, quanto de hábitos, esportes, lazer, a cultura do que o que você ouve no seu final de semana, o que você bota na playlist do seu carro. Enfim, Uhum. das mais variadas formas, a questão racial, social, que se misturam muito, elas ficavam evidentes, né? E ele me recomendou um documentário americano chamado Blue Eyes. Eu Uhum. esqueci agora o nome da pessoa que conduz esse documentário, mas você deve conhecer, em que, para quem estiver assistindo, vale muito a pena, tem no YouTube. É um experimento em que uma mulher trata faz num grupo de pessoas brancas e ela usa palavras que em inglês geralmente são usadas com negros, né? E no final você vê como aquelas pessoas vão se encolhendo, vão diminuindo apenas pela forma como são tratadas, né? Em que o documentário se chama Blue Eyes exatamente porque ela usa essa característica genética, que é a cor dos olhos, para tratar aquela pessoa de uma forma diferente, um pouco Uhum. inferiorizada, né? Dando essa vivência aos brancos de como são os negros tratados nos Estados Unidos, mas que a gente pode Uhum. transportar aqui para o Brasil, né? E como é difícil exatamente esse processo de você conseguir se posicionar, pelo menos é isso que eu ouvia, né? Ele falava, esse paciente, que para ele ser ouvido, ele tinha que demonstrar muito mais argumentos do que um colega branco. Ou seja, para defender uma ideia, né? Assim, é como se ele Uhum. tivesse que argumentar muito mais para convencer que a ideia dele era válida, enquanto um outro colega branco não precisava fazer tanto esforço. E isso sempre me chamou muito a atenção, como há, às vezes, sutilezas, mas às vezes nem tão sutis assim, diferenças no tratamento que é implícito. Às vezes no nosso olhar, na nossa forma de falar, na atenção que a gente oferece ou não à fala do outro, né? Sim. Tem um comentário aqui da Crica, da Psicanálise Pura e Simples. O negro, quando se posiciona, é metido grosseiro. O branco é assertivo. Você E, vê isso na sua realidade, Irapuã? não, e isso acontece muito com a questão do machismo também, né? Da forma como as mulheres. Essa frase, ela é muito aplicada também para as mulheres e para os homens, né? Que a mulher é histérica e tal, e o homem tem uma opinião forte, personalidade forte, uma coisa assim, né? Então, isso me lembra bastante. Eu acho que a gente tem existe um estudo americano que também fala sobre isso, que ele quantificou e mais ou menos o negro tem que produzir 2 vezes mais para ganhar tanto quanto o branco, né? E isso realmente, se a gente for passar por uma questão, a gente vai ter que se esforçar muito mais, vai ter que fazer muito mais, se desgastar muito mais para conseguir estar no mesmo patamar. E isso realmente é muito complexo, é complicado de fato. E, enfim, eu acho que esse documentário que você falou, ele é muito interessante, porque primeiro essa moça, né, a professora, ela faz com crianças pequenas, né, e depois ela faz com os adultos, e aí quando você pensa que os adultos vão reagir de uma forma diferente, eles ficam mais revoltados do que as próprias crianças. E isso realmente acontece no dia a dia. A Paulinha aqui está falando que é o preto que está querendo aparecer. E é isso de fato. Né? Você está num espaço que não é seu. E isso... teve uma vez que eu estava conversando com uma menina, tem uns 2, 3 anos, em que ela falou assim, não, ela não fazia faculdade. Eu falei, poxa, mas por que você não faz faculdade? Não me vejo numa faculdade. Aí eu falei, não, mas a faculdade é para você.
né? Você tem que tomar isso como um espaço seu. E aí, isso retrata dentro não sei se você, dentro da sua linha, tem essa questão do inconsciente coletivo, mas, eita, Ah. o cãozinho se revoltou. Ai, ai. Só um minuto, porque tem o meu cachorro, que ele é bem abusado, sabe? Ele adora aparecer nas lives. Então, vamos lá. Acho que eu consigo voltar aqui. Pera aí, Spike, dá um minuto. E aí, a gente tem uma característica enquanto sociedade de automaticamente não inserir o negro nos espaços, e mais especificamente nos espaços de poder, né? Então, nós entendemos que automaticamente que aquele lugar não é nosso, que existe uma barreira invisível que coloca a gente ali afastado. E aí, também tem um exemplo meu que eu acho que é interessante. Quando eu estava em Brasília, tinha acabado de chegar em Brasília, e eu falei, poxa, eu estava querendo ver um filme e tal. Onde é que tem um cinema bacana, não sei o que. Aí me falaram para ir no shopping que era na Asa Norte lá. E aí, beleza. Eu falei, vou lá. Aí peguei o Uber, fui. Aí quando eu cheguei lá, eu me senti muito, muito mal, porque lá só tinha a loja da Calvin Klein, da Gucci, não sei o que, não sei o que lá. E aí isso foi me dando uma espécie de... Comecei a ficar sufocado e extremamente incomodado com aquilo. E eu morei 4 anos lá, eu só fui me acostumar mesmo a andar por lá no 4º ano, assim, foi um negócio de... E mesmo assim, porque com muitas ressalvas, porque dependendo da loja, eu chegava, se eu fosse comprar alguma coisa, estou por lá, eu vou comprar alguma coisa, aí eu ia devagar, aquela coisa toda e tal, e aí quando o vendedor começava a me tratar muito bem, e aí tem que ser um negócio assim bem over, e aí eu ficava mais tranquilo de ser atendido, de ficar lá de boa. Mas já teve casos nesse mesmo shopping em que eu fui jantar e que eu estava com a minha esposa, e aí o garçom se referiu a ela como senhora e a mim como jovem. E aí tu fica assim, ok, né? Fica um negócio meio... E aí, se você não está ligado nas entrelinhas das coisas, passa reto. Mas esse tipo de questão, para quem não sabe, nos Estados Unidos, na década de 60 e ainda... quando você quer ofender alguém, o negro era sempre chamado de boy, né? Menino, garoto, enfim. E aqui você tem muito a questão de tem uma educação de chamar de senhor, senhora e tal, mas quando é com o negro já coloca, já tira, já sai dessa postura, né? E aí eu falei assim, tá bom, não volto mais aqui. E é isso que eu faço. Ele foi nesse mesmo shopping e tal, enfim. E aí a gente tem essa questão. E aí tem um julgamento do Supremo em que o relator, o ministro Barroso, ele até falou. Ele falou assim, nos Estados Unidos, houve uma segregação imposta pelo Estado em que se colocavam locais de branco e locais de negro. E aqui no Brasil não precisamos fazer isso, porque naturalmente já houve essa segregação. E aí a gente fala muito da questão do teste do pescoço, né? Que você chega no lugar e olha em volta, vê quantos negros tem. E aí, quanto mais você sobe, menos negros existem.
né? Então a gente tem essa questão que é bem complicada, por Sim. assim dizer, né? E eu acho interessante, Bruno, que esse curso que eu falei no início da live, né, sobre advocacia racial, ele é eu pensei nele como um curso de capacitação para, no final das contas, um segredinho aqui entre nós, no final das contas era para me ajudar. Eu ia formar advogados que pudessem me ajudar a trabalhar no dia a dia junto à Educafro, né? E ele se transformou em outra coisa. E aí o pessoal até fala que é um fenômeno que chama de aquilombamento, que as pessoas, quando se sentem seguras entre os seus, né, elas vão se abrindo e vão se sentindo em casa. E esse curso, ele virou um outro negócio que eu não tinha pensado, que Uhum. era de acolher as pessoas. Esse trabalho de acolhimento e tal, para mim, eu não tinha pensado nisso. Mas as pessoas foram se colocando dessa forma e aí falando como que eles saem mais leves, apesar da gente tratar de temas que são pesados, né? Porque, assim, eu não faço uma aula expositiva. Eu coloco todo mundo para falar e, e falo sempre, olha, não tem resposta certa, vamos continuar aqui e tal, mas vamos refletir em conjunto, né? Porque eu acho que é assim que as pessoas acabam aprendendo mais e melhor. E aí, é, as pessoas falavam, nossa, professor, quando o curso estava acabando, ele falava, poxa, vamos fazer continuar fazendo um encontro, porque eu saio daqui muito melhor do que quando eu entro e tal. E aí isso foi me pegando assim, e mesmo hoje em dia, isso foi no ano passado, e mesmo hoje em dia que a gente está com a segunda turma, via online, as pessoas falam a mesma coisa, né? Então, mesmo à distância, aí agora a gente tem aluno do Rio Grande do Sul, tem aluno do Rio Grande do Norte, aluno de Brasília, enfim, e aí o pessoal se sente muito unido. E eu acho isso bacana, a gente ter um espaço que são 3 horas de curso, em que eu achava que agora, com a questão online, ia ser bem mais rápido, porque uma coisa é falar ao vivo e que as pessoas têm dúvidas e tal, Uhum. participam mais. Outra coisa é uma questão online que é um pouco mais direto. Eu achei que eu ia falar, em vez de 3 horas, ia falar 1 hora e meia por aí e seria mais tranquilo. Mas não, está durando mais de 3 horas porque está todo mundo discutindo, debatendo e se sentindo parte do programa. Então, assim, foi um efeito psicológico interessante que aconteceu diante de uma ideia que era despretensiosa nesse sentido, sabe? E isso eu acho bem interessante, assim. Você me perguntou sobre inconsciente coletivo, e eu vou voltar lá para chegar aqui onde Uhum, você está. A minha linha é Freud. Freud não usa muito esse conceito, quem usa é Jung. Mas tem diferenças, eu não vou falar porque eu não domino Jung, mas uhum, a gente constrói nossas percepções através da linguagem, daquilo que a gente recebe enquanto herança linguística, né? Da forma de falar, da forma de uhum, perceber, de nomear, do comportamento que a gente observa, de constrangimento, de agressividade, enfim, esse conjunto de pequenos gestos e falas que vão compondo a nossa ideia de mundo, de alguma forma, né? E uma dessas coisas é o sentimento de pertencimento, que você deu o exemplo do shopping, de Brasília, que você está falando agora do Educafro. Ou seja, um ambiente extremamente embranquecido, ele vai trazer uma sensação de estranhamento, provavelmente, para um negro, se ele é o único ali, né? Porque gera uma falta de pertencimento, de representatividade. A maioria dos negros vem de classes mais pobres, né? O Brasil é uhum. extremamente desigual e os negros ainda são maioria dos mais pobres.
Então, assim, eu fico pensando muito, eu sei que você morou na Baixada também, e hoje você transita em vários meios sociais. O quanto a Uhum. realidade é diferente, né? O quanto você Sim, tem um choque com pequenos hábitos, com pequenos comportamentos que são comuns num ambiente e não são em outros, né? Com a liberdade que a gente tem no espaço, talvez no outro você fica mais formal, mais polido. E tudo isso traz essa percepção de, nossa, eu não posso ser eu aqui. Eu tenho que ser sim. outra coisa. Mas que coisa é essa, né? Que tem coisa que a gente pode aprender, mas tem coisa que a gente não quer mudar e nem deve mudar. Então, esse impasse é muito sério, é muito grave, porque é preciso ter mais negros em vários espaços, em vários ambientes, exatamente para que outros possam também se espelhar e entender que é possível, né? Que não tem um destino, e sim tem um horizonte a ser construído. Mas a gente Uhum. ainda tem muito, eu acho, na nossa cultura, na nossa forma de agir, uma ideia meio de predestinação, né? Em que os brancos estão predestinados a estarem numa classe social média para cima e os negros média para baixo. E eu acho que é sempre bom ter pessoas como você para mostrar que não é verdade, né? Que essa ruptura é possível. O problema é que ela é muito desigual, cruel, ao meu ver, muito dificultada, né? Tem muito mais Uhum. obstáculos. E eu acho que esse espaço do Educafro é exatamente isso, é você fazer um furo nessa narrativa e mostrar, olha só, aqui tem pessoas negras pensando, discutindo, debatendo, se ouvindo, dando voz um ao outro Uhum. e conquistando mais espaço, né? Isso tem um poder psicológico muito grande. É, é, é muito difícil você chegar. Eu já tive essa experiência, né? Se você perguntar para um garoto de 12 anos de uma comunidade, em especial se for um menino negro, qual o futuro que ele imagina? Pode ter um outro que vai sonhar em ser médico, advogado, mas às vezes não passa isso no radar. E não é porque ele Uhum. não quer, é porque ele não considera possível. E isso é cruel, né? Dizem que sonhar não custa nada, mas para essa galera custa, né? Então é muito complicado quando falam no discurso social de que basta escolher, que é uma questão só de querer. Não é não. Depende, até para querer você tem que poder, né? Tem que poder Sim. querer. E muitas vezes isso não está dado, né? Tem um comentário aqui que eu achei importante. A Krika comentou: minha filha é negra e a diretora da escola disse que ela é autoritária. Eu disse: imagina ser negra numa escola de classe média e tentar se fazer ser ouvida. A diretora ficou quieta. É É um isso. processo muito desafiador, né? Porque se as pessoas ouvissem de bom grado, você fala abaixo, mas como você tem que lutar para ser ouvido, Das duas, uma. Ou a pessoa começa a gritar, ou ela fica calada, né? Eu acho que varia bastante, assim. Eu tendo a não... hoje em dia, nem tanto. Mas, assim, eu tendo a não buscar falar. Se alguém chega e pergunta para mim, aí eu falo. Mas se a pessoa quer falar bastante, você quer, tá bom, ok. Assim, eu tenho uma personalidade que, na verdade, eu deixo a pessoa falar e tal, assim que se sobrar espaço, eu vou lá e falo. Mas é uma questão que eu também não me orgulho muito, não. Eu acho que eu deveria falar mais e ter uma ideia mais solidificada de que eu tenho voz. Mas aí eu acho que a sua filha está coberta de razão, Crica. E tem que falar mesmo, tem que botar o pé na porta, porque senão as pessoas não escutam e isso vai formá-la como uma adulta excelente. Assim. Eu acho que é importante ver como as crianças já estão com esse senso, né? Já são construídas com esse senso de ter que falar e aumentar a voz e essa questão toda, porque o normal não sei se foi muito da criação, chegar e falar, não, olha só, deixa as pessoas quietas, porque se você fizer alguma coisa, você já é o agitador, né? Então,
o que meu pai fala sempre é não dê brecha para que falem, porque normalmente, se você não deixar, as pessoas já vão falar. Se você deixar brecha, então, pior ainda. E aí eu acho que passa muito por uma educação de empoderamento mesmo, né? De chegar e falar que tem que ser ouvida, aquela coisa toda, para poder de fato ter um lugar ali, né, de ser construído. Eu acho que isso é bem, bem interessante mesmo. Eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta, já que você atua na justiça. Como é para você, um negro, atuar na justiça e ver um sistema judiciário, ou pelo menos prisional, que é tão racista, né? É cansativo. Hoje tem algum movimento para poder tentar fazer com que isso mude? Eu acho que sim, mas queria te ouvir. Cara, assim, eu acho que já estivemos pior, mas ainda é muito ruim. Por que estivemos pior? Porque se a gente pegar em 2002, 2003, a gente não tinha cotas raciais nas universidades e nos concursos públicos, né? Mas a cota racial ela chegou como política pública de país, de Estado, em 2012, então são só 8 anos. Nas cotas raciais do concurso público começou em 2014, e aí em 2003, 2002 para 2003 foi na UERJ e também na UNB 2003 para 2004. Então eram questões pontuais, mas como política pública tem muito pouco tempo. Então eu acho que é preciso a gente ter calma, porque as pessoas estão chegando ainda. E aí ontem, o ministro Barroso, a gente fez uma live com ele, e ele falou, olha, a gente precisa de criar uma massa crítica, né? As pessoas que estão entrando agora na universidade são os filhos dela que vão chegar em pé de igualdade com o restante. E não eles, porque aí entrou outro dia uma coisa no Twitter falando assim, poxa, mas o seu avô teve faculdade? E aí fica um negócio assim que quem tinha faculdade nos anos 60, enfim. E muita gente tinha, mas a grande maioria não tinha. E aí muita gente falando, tá, beleza, eu sou o primeiro da família a ter nível superior. E por aí vai. Mas dentro da questão racial e do judiciário, a gente tem uma resistência muito grande. E aí, colocando mais especificamente no Supremo, apesar de toda essa resistência, a gente conseguiu vencer e aí declarar que eram legítimas as cotas raciais no Supremo. E agora, na sexta-feira passada, a gente teve uma decisão importante do ministro Fachin suspendendo as operações policiais no âmbito das favelas. Mas aí, o que acontece? Essa ação ela foi proposta ano passado, e aí com o pedido de se fazer as coisas e tal, e aí não tinha dado em nada. Precisou morrer o João Pedro para o ministro chegar e falar, realmente está morrendo gente inocente e as operações policiais estão sendo feitas de qualquer jeito. Então, precisamos, de fato, ter uma política pública específica em que se justifique as operações policiais. E aí ele deu essa decisão suspendendo. Mas, na ponta, é muito complicado, porque no dia seguinte, como ainda não tinha sido intimado, o governo do Rio de Janeiro foi lá e fez mais uma operação policial. E um dos casos, né, da cota racial no serviço público
ele só começou, e a gente só inseriu no Supremo porque o próprio judiciário estava falando que as cotas raciais eram inconstitucionais. Então, o Supremo teve que declarar 2 vezes as cotas raciais como constitucionais para o próprio judiciário começar a aplicar. É uma coisa de maluco, porque se você fala, olha, as cotas raciais nas universidades são constitucionais, beleza, são legítimas. Aí o governo vai lá, coloca a cota racial na universidade. Depois coloca a cota racial no serviço público. Aí o próprio judiciário fala, não é constitucional você. Nas universidades, sim, no concurso público, não. A ideia é a mesma. E aí, É o mesmo princípio, mas com... O princípio é o mesmo. E aí o Supremo teve que se meter com isso de novo para falar, não, olha só, as cotas raciais no Supremo, no concurso público também são constitucionais. Né? Para começar a ter isso. A gente tem e aí isso vai muito, Bruno, com o fato de como o judiciário é construído, que é mais ou menos um homem branco de 45 anos, né, que não teve a vivência sobre as questões minoritárias. E aí isso gera um problema nas mais variadas áreas. Eu tive um cliente que foi pro bono, que ele queria mudar de nome, né? Era um homem trans. E o Supremo já tinha falado, olha, quem quiser adotar o nome pode adotar e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí todo mundo ficou feliz pra caramba. Aí eu falei assim, pô, vou atravessar uma petição, porque o Supremo falou, se você quiser mudar de nome no cartório, porque antes você precisava entrar com uma ação. Uhum. E aí, depois, se você quiser ir no cartório e mudar, você pode mudar. Beleza. Aí eu falei, pô, se você pode ir no cartório, a gente está aqui com uma ação anterior, como atravessar uma petição e falar, ó, o Supremo já declarou, vamos mudar o nome, né? A juíza não deu. Então, assim, e ela não deu inventando um princípio. Ela falou assim, de acordo com o princípio dos registros públicos, que isso não existe. Eu não posso fazer isso. Aí mandou para o Ministério Público chegou e deu a razão para a gente, e aí só depois disso, depois de um tempo, que aí ela decidiu deixar o meu cliente trocar de nome. E aí eu fico pensando, cara, é só um nome, bicho. E a pessoa falando, esse meu cliente, que é meu amigo, ele falando, cara, é muito ruim, eu não vou nem ao médico, porque vão me chamar pelo outro nome. Então, assim, a questão de saúde, a questão de vida. E aí a pessoa está travando por um preconceito, sabe? Então, assim, Bruno, é muito complicado a gente lidar no dia a dia com essas questões. Inclusive, é preciso que o judiciário tenha coragem para certas pautas nossas, né? E, enfim, eu acho muito complicado. Eu estou com um caso agora no Tribunal Superior Eleitoral para falar para atribuir às mulheres negras uma parte do fundo eleitoral. E aí a ação, em tese, ela é muito simples. O Supremo ele falou no momento em que as mulheres tinham direito a 30% do fundo eleitoral de cada partido. Ok. Mas não tinha lei falando sobre isso. Mas, ok, o Supremo falou que era justo, é justo. Aí o TSE foi além e chegou e falou o seguinte, olha, além do dinheiro, vocês podem ter também 30% do tempo de propaganda em rádio e TV. Também não existia lei falando sobre isso, mas a gente tem um princípio da proporcionalidade. Se é 30% de cotas para as candidaturas femininas, então tem que ser 30% do dinheiro e 30% do tempo. Justo. Sim. Aí qual foi a minha ideia?
Pô, tá tendo um monte de candidatura laranja. Quase não tem mulher preta na política. Vamos pegar um negócio desse aí. O cara não tá precisando de lei. Aí o que eu fiz? Atravessei uma petição, né, que é uma consulta eleitoral. E aí falei o seguinte: olha, tá com candidaturas laranja, aquela coisa toda, blá, 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 blá. Vamos fazer o seguinte: vamos dividir essa cota de 30% para mulheres brancas e mulheres negras. E colocar esses 30% de acordo com o IBGE, que coloca em mais ou menos 50-50. Então, vamos colocar aqui o dinheiro e tempo de rádio e TV. Nossa, mas aqui não tem lei falando sobre isso? Então, assim, quando é para mulher, em geral pode, mas quando é para o preto, não pode. Para a mulher preta, que é o segmento mais relegado que a gente tem no país. Então, assim, a gente, em tese, não era uma questão difícil, porque se é justo colocar 30%, blá, 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 também é justo você ir um pouco além. E existe uma lei que fala que o poder público precisa fomentar a participação do negro na sociedade, na política, aquela coisa toda. E aí o Ministério Público Eleitoral falou, olha, é justo falar sobre isso, mas não existe lei sobre essa questão. E, enfim, o TSE ainda vai julgar esse caso. A gente está tentando movimentar com os ministros, aquela coisa toda, mas só para te mostrar que às vezes é um negócio que parece simples, mas por ser uma questão racial, já muda completamente de figura, né? E isso dentro do próprio judiciário. Então, é cansativo, mas é bacana. Dá para... Essa questão do judiciário me chama a atenção, porque eu tenho, no momento, 2 pacientes que estão fazendo EMERGE para tentar fazer concurso para juiz. Brancos, né? E eles mesmos fazem uma autocrítica, né? Do quanto seria difícil um negro estar ali fazendo EMERGE. No sentido do custo, do tempo de estudo, de todo um contexto, né? Para você poder se dedicar a um concurso tão difícil como é um concurso para juiz. E o quanto isso mantém esse embranquecimento de uma classe social específica para esses cargos tão fundamentais que determinam e tomam decisões assim como essas que você está levantando, né? Então, realmente tem uma dificuldade dessas pessoas, e até numa live com a Krika, que teve aqui com a gente, ela fez esse comentário, né? Que às vezes são pessoas jovens, com, sei lá, 30 anos de idade, que se tornam juízes, mas não tem bagagem de vida, não tem essa experiência de lidar com as várias realidades de um país tão complexo como o nosso. Então, é uma questão de serem pessoas, às vezes, muito jovens, inexperientes, brancas de classe média alta, que não conhecem uma outra realidade, senão a que sempre viveu. E eu acho que isso se reflete em sentenças, se reflete em obstruções como essa, né? E em argumentos tão vazios como o daquele que você falou do seu caso pro bono, da mudança de nome, né? Que para um juiz ou para um judiciário é uma mudança de nome, mas para aquele seu cliente é muito mais do que isso, né? Então, como é que você vê essas questões? E aí eu estou perguntando mais como pessoa mesmo, tanto ter que explicar que existe racismo, que parece uma coisa meio maluca, mas a gente precisa explicar que existe racismo. Essa questão do uso das palavras, né, que também é uma questão, preto, negro. Se você puder falar rapidamente um pouco sobre isso, porque tem muita gente que vai assistir isso depois lá no YouTube, eu acho que seria legal. Então, Bruno, sobre essa questão do preto e do negro, o que eu costumo dizer é que isso muda de tempos em tempos. Há um tempo atrás, não podia falar preto, que era xingamento. E aí eu lembro que a gente falava assim, preto negro é raça, preto é cor. E aí, hoje em dia, eu tenho o pessoal começando a falar que negro vem de negação e que, portanto, deveria ser preto. O que eu geralmente digo é o seguinte, a classificação do IBGE é de brancos, negros e outras etnias. E os negros são os pretos e pardos. Isso existe
porque foi até o Hélio Santos, que é um intelectual negro eu sou fãzaço, ele chegou e falou, cara, se a gente pegar os dados socioeconômicos dos pretos e pardos, vocês vão ver que não tem diferença, ou que a diferença é extremamente pequena. Então, vamos juntar isso para a gente entender como nós podemos trazer políticas públicas voltadas para essa população. Então, assim, para mim não faz muito sentido esse debate de se pode falar preto, se não pode, se pode falar negro, se não pode, porque isso muda de tempos em tempos. Essa questão da nomenclatura, para mim, não bate Não é tão tanto. Eu acho relevante. assim, eu acho que primeiro vem a questão do respeito, a intenção da pessoa de falar, né? Então, o que ela quer traduzir naquela mensagem ou naquela palavra? Eu acho que isso conta muito mais do que beleza, seu negro é ruim. Ou então chegar e falar, seu preto também. Então, assim, é diferente de você chegar o pretinho e tal, não sei o quê. É completamente diferente. Então, acho que está muito mais na intenção do que na palavra em si, né? E qual foi a outra pergunta? Eu confesso que eu já não lembro também. Mas era algo ligado a isso. Explicar. Explicar o racismo. Explicar as coisas. Cara, assim, eu acho... Existem duas correntes aí e tem uma galera aqui que geralmente tem falado que o branco tem que se virar para entender, que a gente não está aqui para ficar explicando as coisas, que a gente tem que lamber as nossas feridas e tal. Eu não vejo dessa forma, porque se a pessoa está ali querendo mais explicação, querendo aprender mais, e aí eu não sei se é muito a minha veia de ser professor e tal, eu acho que a gente tem que chegar, tem que sentar e tem que explicar mesmo. Inclusive porque se a pessoa está vindo falar com você, é porque ela confia em você e que ela quer aprender de fato, né? Não tá... Porque assim, se a pessoa não se sentir à vontade para perguntar, ela pode chegar, pode errar, né? Pode ter pode se fechar ainda mais para outros temas, né? Porque existe, poxa, por que existe racismo no Brasil? Ou então um negócio que o pessoal fala bastante quando eu vou falar sobre cotas, que eu mesmo levanto a bola sobre a questão das cotas raciais versus cotas sociais. Uhum. Se eu não deixar a pessoa à vontade para falar que ela entende as cotas sociais e não as cotas raciais, eu nunca vou conseguir modificar o pensamento dela e trazer ela para perto de mim. Então, assim, não faz muito sentido. Eu sei que é cansativo, mas faz parte. E é importante, eu acho, a gente pede tanto empatia das pessoas, a gente também precisa ter empatia das pessoas que não vivenciaram certas questões. E por elas não vivenciarem, elas não entendem. Então, assim, óbvio que, dá teus pulos aí, lê e tal, não sei o que, não sei o que. Mas, pô, eu vou ler o quê? Tem um monte de coisa no Google. Tem geralmente médico. Médico a gente não procura no Google, a gente pede indicação. A gente só vai no Google ou vai dar os nossos pulos se não tiver ninguém para indicar alguma coisa. Eu acho que a mesma coisa é com leituras e outras questões, né? As pessoas vêm me perguntar, poxa, Arapão, eu queria entender mais sobre racismo no Brasil. O que eu entendo disso eu quero entender mais a sua visão do racismo, né? Eu concordo com o que você vem falando, eu quero saber a sua fonte, de onde que vem as suas coisas, né? E aí, poxa, além de eu me sentir lisonjeado, eu vou chegar e com o maior prazer eu vou falar, toma aqui, inclusive eu tenho livros digitais, toma isso aqui e lê. E a gente troca uma ideia depois, se for o caso, né? Então, eu acho que é um passo importante, esse que principalmente a internet vem fazendo, que é
de aproximar as pessoas e as pessoas virem procurar os negros, tanto para dar voz a eles, dar o canal, dar o espaço, e as pessoas têm que explicar de fato, porque se você simplesmente não se sentir à vontade ou não se levar a trazer esse tipo de discussão, a situação não muda. E, assim, a gente está falando de quase 400 anos de escravidão, estamos com 132 anos de abolição, sem uma integração de fato, e aí a gente fala isso, a gente fala que isso acontece, mas fica revoltado quando alguém vai e pergunta, ou quando alguém vai e faz. Não faz sentido na minha cabeça. Porque se você está falando que não tem integração, que as coisas ainda estão muito, muito aquém do que deveria, e fica revoltado com as pessoas que vão procurar ajuda, não faz sentido. E uma outra questão que eu acho que é importante é que a gente não precisa convencer os nossos. A gente não precisa convencer os negros de que o racismo existe. Nós precisamos convencer os brancos que o racismo existe, e aí chame do que for. Eu acho que o nome tanto faz, mas muitas pessoas falam sobre a questão do privilégio branco. Eu não costumo usar essa palavra exatamente para não ter uma resistência, né, do interlocutor. Mas as condições pelas quais o branco não tenha passado. E, a partir daí, fazê-lo entender que a gente tem mais dificuldade e que aquela situação XYZ ou é justa ou é injusta. Né? Então, eu acho que passa muito pelo diálogo, passa muito por essa questão do convencimento e de trazer a gente para a luta. Né? De ter essa questão, tá bom, eu não sou racista, e aí a gente falar, não basta ser racista, tem que ser antirracista, e não dar os caminhos para a pessoa ser antirracista, eu acho que é uma contradição. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer isso. Seria até, e aí é um pouco de ironia, tá? Uma repetição do processo abolicionista, que foi, vocês estão livres, se viram? Se virem, né? Mais ou menos isso. Não, e eu entendo completamente as pessoas estarem cansadas. Né? Eu entendo completamente as pessoas não... Porque, assim, tem muita gente, tem muitos negros que têm um despertar para a negritude e tal, e aí procurar ler várias coisas e tal. O branco tem acesso a tudo desde sempre, por que não faz o mesmo para isso? Né? Mas eu acho que vale a pena a gente trazer e buscar aliados. Né? Porque, a partir daí, somente com essas pessoas entendendo que a situação é diferente, que elas vão poder, entre aspas, dar espaço ou oferecer menos resistência para que certas políticas públicas possam ficar e a gente possa buscar outras questões. Né? Porque o que a gente tem visto hoje em dia é, por exemplo, a questão das cotas. A gente tem que brigar para continuar com as cotas e hoje em dia a gente está brigando para dizer que o Estado ele é racista e o Estado mata mais negros. E a parte que eu acho que é o principal problema que a gente tem no Brasil. E aí eu acho que a gente tem que entender que trazendo outras pessoas para a nossa briga, para a nossa luta, a gente consegue diminuir um pouco a pressão contrária e consegue colocar mais gente ali para manter o nosso espaço para a gente conseguir avançar, continuar avançando. Né? E eu acho que também envolve essa questão de se tornar referência. Né? Eu acho que mais ou menos dentro do que você falou, pelo menos para mim, ficou muito marcado isso. Quando um negro acolhe alguém com dúvida, mesmo que seja um branco, e explica e oferece subsídio, material didático, estudo, livro, isso também faz com que esse negro se torne referência para um grupo de pessoas, que é uma coisa que a gente também precisa, ter negros como referência na literatura, na política, nas artes, que a gente até tem, mas não tem a popularidade, às vezes, que muitos brancos por aí têm.
E eu acho que é Uhum. através dessa empatia também, de ter paciência com a burrice de alguns brancos, que às vezes não é nem burrice, né? É modo de falar, mas é falta de informação. Eu também fiquei muito impactado recentemente quando saiu uma campanha falando sobre não usar o termo criado mudo, que é aquele móvel, né, Uhum. ao lado da cama. Eu entendi o conceito, realmente, pô, é horrível. Mas muitas pessoas aprenderam o nome sem aprender o conteúdo, sem aprender o conceito. Então, às vezes, também vir numa porrada de uma vez só, dizendo que você está proibido de falar e que você é racista porque usa essa palavra, eu acho meio. Acho que falta esse processo de aprendizagem, né? De Uhum. considerar que tem um tempo de aprendizagem. Vão ter uns que não querem aprender, que aí talvez a justiça vai ter que agir. Outros talvez estão querendo aprender, mas tem uma dificuldade por N fatores, né? E que Uhum. eu acho que vale muito a pena esse processo elucidativo, que é o que você faz como professor e tantos outros vêm fazendo. E eu acho que é muito bom ter pessoas assim para poder nos esclarecer e ajudar a repensar a nossa lógica, né? A nossa Sim. estrutura. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que a gente tem que. O principal, assim, que eu acho é que se a gente quer ser um país desenvolvido, a gente não pode esquecer de mais da metade da população. Né? Eu acho que não dá para um país crescer deixando 55,8% para trás. Nós temos números da Suíça e temos números de Uganda. Então, realmente, eu acho que é complicado. E eu acho que esse crescimento passa por isso. Felizmente, nós temos aí as pessoas estão se virando para a gente nesse momento e nós estamos aí para tentar esclarecer, mas a gente também tem que ir além, né? Não basta só esclarecer ou, enfim, fazer um bom uso desse espaço que está sendo aberto aí. Muito bom. Bom, eu quero te agradecer muito, achei ótimo. Acho que deixo aqui o canal aberto para quando você puder voltar. E deixo aí a palavra final para você, para dizer o que quiser. E novamente acho muito importante a gente estar abrindo espaços para esse debate, que eu acho que no Brasil ainda é pouco. Deveria ser maior no meu ponto de vista, né? Eu acho que a gente ainda não tem a reação, por exemplo, que os americanos tiveram com a questão do George Floyd, eu acho que é isso. Uhum. E aqui a gente tem mais casos que se colecionam toda semana, todo mês, e eu não vejo essa reação tão forte da população. Mas acho que a gente pode melhorar isso, né? Então, muito obrigado e a palavra é sua aí para a gente encerrar. Bruno, eu que agradeço aí, o bate-papo foi ótimo, aprendi bbastante sobre essa questão da psicologia que você explicou para gente. Eu acho que isso ajuda bastante o nosso trabalho e agradecer o espaço que você abriu para nós e também estou à disposição aí sempre que você quiser falar, trocar uma ideia sobre isso, sobre outras coisas, a gente está por aí. Valeu, Irapuã. Grande abraço aí, bom trabalho aí e até um próximo vídeo. Valeu, Bruno, um abraço. Outro. Tchau.